para o nosso estudo. Nós estamos recapitulando a nossa revista, né? E hoje nós vamos para a lição 2, tá? Então, mais uma vez, abro aqui a revista. Nós, como o texto está falando aqui, o título da nossa lição está dizendo: nós fomos criados à imagem de Deus. Então, olha só. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, na verdade, assim, irmão, se você não tem jeito, quando você pensa na teologia que você vai defender durante o restante da Bíblia, você tem que prestar muita atenção nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Esses são os capítulos que você precisa prestar atenção. Vai definir quem você será durante a leitura de todo o texto bíblico. Se você não percebeu isso ainda, fica essa chave bíblica aí para você. Eu vou, todas as vezes que passar por esses textos, eu vou prestar atenção. Todas as vezes que falarem desses textos, eu vou prestar atenção, porque isso vai decidir o que você crê. Então, por exemplo, hoje, a partir de hoje, não falo mais sobre os outros tipos de criacionismo. Se você acredita que a Terra não é jovem, não tem problema, mas por favor leia sobre o assunto. Para que você saiba defender, você precisa ler O Mundo Perdido de Adão. Você precisa ler esse livro. Você não acredita que foi feito em 7 dias? Você tem que ler O Mundo Perdido do Dilúvio, tem que ler. Você precisa ler A Origem, tem que ler esses textos, certo? Pelo menos esses. Aí, eu tenho outros livros? Tem vários outros livros. Você precisa disso daí. Eu, Pastor Viana, nós somos criacionistas de terra jovem. Vou falar, nunca conversei com o pastor Ricardo sobre isso, mas se o irmão não acredita nisso, também pronto. Então, nós 3 somos criacionistas de terra jovem. Mas vamos imaginar que o pastor Ricardo não fosse, o pastor Viana não fosse, porque eu serei na minha conversa, não estou nem aí. Bom, vamos imaginar, não tem problema, porque não é heresia. Mesmo que alguns, de forma grosseira, estejam dizendo que quem não é criacionista é um herege, é mentira isso daí. Não acreditem. Não é. Porque, mesmo definindo a sua teologia, não vai de forma alguma, nenhum criacionista, né? Ele vai ter um criacionismo diferente do nosso e vai pregar alguma coisa que interfira na salvação do ser humano. Só é heresia quando interfere na salvação. Tá bom? É isso que a gente tem que lembrar. O que é uma heresia? Quando interfere na salvação. Então, o exemplo, eu não sei se eu lembrei de falar isso para os irmãos, mas, irmãos, o universalismo é heresia. Por quê? Porque diz que todo mundo vai ser salvo no final. Eu acho que eu falei isso para os irmãos já? Eu falo de novo, vai, pronto. Não sei. Estão me olhando com essa cara aí que eu não sei se você sabe ou não sabe. Ó, universalismo, todo mundo vai ser salvo no final. Heresia. Porque a gente tem que ser exclusivista. Nós aqui somos exclusivistas. O que significa? Que Cristo é que salva. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele adentrou nos céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levante os umbrais. O seu ombro é largo, ele é grande. Então ele entra, está à destra do Pai. Cristo. Sem ele ninguém vai ao céu. Sem ele ninguém chega ao Pai. Pronto. O aniquina... eu sempre me perco. Marola, cadê Marola? Foi embora. Fala de novo. Vocês não sabem falar, vocês não pior que eu quero alguém que saiba falar esse negócio. Você, Felipe, vai lá. Quem é que falou aqui? Aniquinalismo? Será que é isso? Eu estava falando certo, então. Pronto. Eu vou aprender a falar essa palavra. Hoje o pastor Viana vai me ensinar a falar essa palavra. Não é heresia. Porque não fala sobre a salvação. Quando alguém fala que todo aquele que não tem Cristo será aniquilado, é que vai pagar um preço pelo que deixou de fazer, né, que é aceitar Cristo, e depois será aniquilado e vai deixar de existir. É só isso. Entende? Só tem que tomar cuidado para a gente não ficar com raiva dos outros. Muito bem.
Dito isso, criados à imagem de Deus. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia vai falar sobre a criação, tá? E aí é assim, você percebe a importância do ser humano. Olha, irmãos, eu não sou contra o seu animal, não sou. Eu até cuido de um gato, vocês sabem disso? Tem o Jô vai lá em casa, eu dou comida para ele, ele só não entra onde não é permitido. Está vendo que gato aprende? Rapidinho ele aprendeu que não era para entrar em determinados locais. Quando ele quer falar comigo, ele fica miando lá do lugar dele. Pronto. É gato. Ele não é meu. Eu gosto dele. Eu cuido dele. Até compro uns petiscos. Caro o negócio. Caro, sabia? Quem cuida bem do gato sabe que é caro. Eu gosto dele. Só que é o seguinte, meu. Uma coisa é eu gostar dele, outra coisa é ele vir pro meu colo. Eu dar beijo na boca dele, ele lamber minha cara. Vai lamber a cara de outro, vai lamber logo a minha. Poxa, aqui ó, marolinha. Um gato, um cachorro lamber minha cara. Tem que cabimento. Mas tudo bem, isso aqui é uma crítica. E eu estou errado. Porque tem gente que beija cachorro. Ah, credo. Tudo bem, ama a criação, está tudo lá. Só que não tem esse negócio. Os irmãos da biologia, que me perdoem, o ser humano, ele é especial. É o único ser da criação que tem a imagem de Deus. Certo? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Nós não somos mais um. Todos esses que falam que nós somos mais um são instrumentos do diabo, mesmo que não saibam. Estão contra Deus, Nós não somos iguais aos outros. Só você olhar. São 2 capítulos. Um fala da criação de todo o universo, todas as coisas, e outro fica especial para o ser humano. Os irmãos sabem que eu creio que Gênesis 2 é uma extensão de Gênesis 1, não é outro relato da criação. É uma extensão, tá? Ah, mas eu acho que não é. Tá bom também. É difícil, o texto é difícil, irmãos. Claro que é difícil. Eu sei disso daí. Só que a gente precisa tomar decisões durante a nossa leitura. A gente vai passar por Gênesis 1 uma vez por ano, pelo menos. Gênesis 2, uma vez por ano, a gente tem que decidir. Quando eu leio, eu já leio Gênesis 1, quando chega Gênesis 2, é algo dentro de Gênesis 1, e não tem problema isso. Tá? Muito bem. Então a gente vê isso daí. E aí, a gente aprende algumas coisas importantes em Gênesis capítulo 2. A gente vê que ali o homem e a mulher são seres, né, são parte da criação que é especial, porque Deus tem um propósito diferente para eles. E eles são aqueles que têm a imagem de Deus. Se eles têm a imagem de Deus, são eles que representam Deus na criação. É o homem e a mulher que expressa quem é Deus. Então, assim, vamos lá. É bem fácil. Aqui 2 casais daqui. Joyce, Otávio, Ricardo e Érica. Certo? Muito bem. Aí está ali o Otávio dando um abraço na sua esposa. Isto é uma forma de expressar o que você sente por ela agora. É uma forma de expressar que você pode fazer isso. Não é qualquer um que pode ficar assim. Eu vou sentar aí, vou pegar a Joyce e ficar aqui. Não posso, é feio isso daí. Mesmo que posso tratá-la como filha, no caso da Joyce é feio eu fazer isso. O único homem que pode fazer isso daqui com a Joyce é o Otávio. Porque se um dia ela disse que ele é o marido dela, logo todos os outros homens do universo, sei lá se existe, do mundo não são. Acabou. Então, a expressão do amor de um homem para uma mulher, como casal, só você pode dar. Por quê? Porque ela te deu autoridade para isso. Ela falou, você é o meu homem. Mesma coisa, o contrário. Joyce é a única que consegue expressar o amor de uma mulher para um homem, porque ele te deu essa autoridade. Você é a minha mulher. Acabou. Aí cada um tem o seu jeito de expressar. Tem gente que abraça, tem gente que não abraça. Pronto, eu vou fazer o quê?
Agora você que se vire para expressar o seu amor para sua mulher, para o seu marido. Agora, os únicos que podem expressar quem é Deus é o homem e a mulher. Pode pegar qualquer outro ser da criação, não expressa quem é Deus. E se você ler o mundo perdido de Adão e Eva, tem ainda um capítulo lá muito importante, falando sobre como os antigos acreditavam nas estátuas, por exemplo. Fantástico aquilo lá. Fantástico. Então chegava alguém, dominava algo e fazia uma estátua do imperador, do rei, do faraó, fazia. Quando as pessoas passavam por aquilo lá, elas sabiam quem ele era. Então, expressava aquele. Então, se um dia ele fosse visitar, quem eles esperavam? Aquela estátua. É isso que eles esperavam, aquela estátua andando. Bom, o que o ser humano, quando olha para nós, tem que esperar? Deus é assim. Porque a gente tem a imagem. A gente tem a semelhança. Então, que Deus tenha misericórdia e ninguém aqui nunca ouça. Se for para ser crente igual esse, prefiro não ser. Tá entendendo? A imagem e a semelhança de alguém olha para mim e fala, se for para ser crente igual você, não quero ser. Agora, Deus seja louvado quando? Se um dia eu for crente, eu quero ser igual você. Aí Deus é louvado e glorificado. Tudo bem? Então vamos lá. Então, são eles que têm isso, e aí Deus, por outro lado, se aproxima da criação. É Ele que se revela, é Ele que quer se relacionar, é Ele que decidiu dar autoridade para o homem, e é dessa forma. Então existe tanto a gente que é imagem, semelhança, como Deus cuidando de nós. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele nos criou para a sua glória, sim ou não? É para a glória dEle. Nós fomos criados para a glória de Deus. Por outro lado, também Deus nos ajuda a sermos felizes e fazermos a obra dEle e sermos realizados. Então, com isso, é assim. Deus um dia fez um homem e uma mulher, e eles se complementam. É isso que acontece. Não existe ninguém maior do que o outro na sociedade, não existe ninguém maior que o outro nos lares, não existe ninguém maior que o outro na igreja. Todos nós somos capacitados por Deus, todos. O homem, ele é trazido por Deus para fazer uma parte da obra, a mulher também é trazida por Deus para fazer uma outra parte. Isso aí é algo complementar. Então, de que forma a gente vai tratar essa coisa de hoje sobre homens e mulheres? Então vamos lá. Irmãos, por favor, ninguém perde isso que eu vou falar agora. A coisa chamada machismo sempre existiu. Tá? Aí a gente descobre isso na Bíblia. Opa, peraí, então é por isso que as coisas são desse jeito? Então quer dizer que eu, homem, sou uma maldição na vida da minha mulher? Sim. Então quer dizer que eu, homem, sou uma maldição na vida da minha mãe? Sim. Então quer dizer que eu, homem, sou uma maldição na vida da minha filha? Sim. Então quer dizer que eu, homem, sou uma maldição na vida dessas mulheres aqui? Sim. Agora vamos lá. Cristo me resgatou. Então, a regeneração faz com que aquele que quer oprimir, ame. Dá para entender isso? Veja a ordem de Deus para o homem no casamento. O que é para o homem fazer em relação à mulher? Amar. Agora, vocês mulheres, eu falo com respeito e temor, sabe o que vocês querem? Mandar. É só olhar para a Bíblia. Vai ficar bravo comigo? É melhor não ficar. Porque eu estou estudando esse livro aqui. Aí, para aquela que também, devido ao pecado, quer mandar, o que Deus fala em relação ao casamento?
para se submeter. Então a gente luta contra a nossa forma de oprimir nossas mulheres, é para amar. Não é nem para se irritar com ela. O problema é seu. Não adianta ficar olhando com essa cara. O que eu faço? Eu não sei. Eu estou buscando o que eu faço. Agora, o que você faz é com Deus. Não é para se irritar com ela. Pronto. Então é para amar. E a mulher, que ela quer mandar, quer dominar. Aí Deus fala, se submeta. Estamos bem, hein? Pois é assim. Vamos lá. Agora, a criação do homem aqui, primeira parte. Então, Gênesis capítulo 2, verso 7. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, verso 7. E eu não vou poder continuar essa lição, porque dia 18, pastor Viana, eu não estou aqui de manhã, hein? Lembra? Vou estar lá em outra igreja. E não vai ter aula semana que vem, não vai ter aula na outra semana, e aí não vou poder continuar. Até estudei bastante isso aqui, ó. Mas aí, a gente vai continuando as nossas tarefas, tá bom? Então, Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, o homem, ele é o quê? Ele é natural, certo? Ele é um ser da natureza. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, ele é um ser natural, claro, todo mundo está vendo quem ele é, só que ele é espiritual. E aí eu quero dizer para você o seguinte. Bom, o homem ele é natural, por quê? Porque ele faz parte da natureza. O homem é espiritual porque Deus, de uma forma diferente, o criou. Então, esse é o primeiro texto dessa manhã. Deus, de uma forma diferente, o criou. Então é o seguinte, irmãos, ó. Não existe esse negócio, orem pela minha vida material e espiritual, tá bom? Se alguém tem o costume de fazer isso, continuar fazendo isso, não tem problema, porque vou falar que isso é pecado? Não, não vou falar que isso é pecado, só vou falar que é o seguinte, nós somos espirituais. É assim que a gente tem que acreditar, nós somos espirituais, a gente é diferente. Né? Outro dia o pastor Viana falou, assim, palavras do irmão, se eu entendi mal, o pastor Viana falou, assim, eu acho que não vai ter o pet lá em cima. Né? Quando eu falo em cima, no céu. Ele falou, é o jeito dele acreditar. Excelente. Está vendo? Pode dizer isso? Pode. Porque olha, falar meu gatinho, ó, o gato que aparece lá em casa, não foi falar determinadas coisas para ele. Só foi falado para você. Certo? Então, a gente olha para cá, o homem é natural, o homem é espiritual. Olhando o restante do texto aqui, de Gênesis capítulo 2, você percebe que esse homem também é racional e ele é social. Então, não vai dar tempo de falar dessas 4 coisas hoje, mas vamos até onde a gente conseguir. Então, vamos lá. Vamos orar e depois vamos ler Gênesis capítulo 2, verso 7 novamente. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por cuidar de nós, obrigado, ó Senhor Deus, por nos escolher, ó Pai, como aqueles que estarão diante do Senhor para toda a eternidade, e obrigado, ó Senhor Deus, pela Tua imagem e a Tua semelhança em nós. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor sempre nos guarde de tudo e nos ajude, ó Pai Santo, no crescimento, no relacionamento com o Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Então o texto novamente diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então aí a gente vê que o homem é natural, e a ideia de formar aqui é realmente, criacionista de terra jovem, tá bom? Então eu creio, desse jeito aqui, foi um boneco de barro, um homem pronto, que foi formado. Como se Deus fosse um artista e o material fosse a terra. Creio em milagre. Deus vem e forma o homem, sopra na sua narina e ele tem o fôlego da vida. Muito bem. Isso é algo maravilhoso? Irmãos, isso é algo assombroso. Vamos lá
Livro dos Salmos, capítulo 139. Vamos lá, Livro dos Salmos, capítulo 139. No verso 14, a Bíblia diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Veja que ele está falando das obras do Senhor. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E aí a Bíblia diz: e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso é Deus, isto é a criação do homem, esta é a relação entre nós seres humanos e o Deus Todo-Poderoso. Olhe para Gênesis capítulo 1, verso 2. Você estará diante de um texto científico? A resposta é não. Na verdade, a gente não pode pegar Gênesis capítulo 1 e 2 e fazer uma tese, como uma teoria científica. Não, o que nós temos em Gênesis, capítulo 1, verso 2, é um testemunho. É um testemunho da única pessoa que podia estar lá. E que escreve não para nós. O texto chegou até a gente. Escreve no mundo antigo, do jeito que eles entendiam as coisas, mas é um testemunho de Deus. Então não adianta ir lá e querer fazer uma tese com uma teoria científica. Não é lá que a gente tem que ir. A gente tem que olhar para a natureza. E, é claro, entender o que Deus está fazendo pelos olhos da fé. Então, é isso que nós temos lá. E aqui, num texto como esse, você vê, é um milagre a formação do ser humano. Bom, quando a gente continua, agora vamos para Gênesis capítulo 1, verso 24, vamos ler 3 textos mostrando algumas coisas para nós. Vamos pegar 2 textos em Gênesis e depois um texto lá no Novo Testamento. Quando a gente olha para o homem natural, ele é feito da mesma coisa que os outros animais. Verso 24, por exemplo. E disse Deus: produz a terra, está vendo? Ó, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Percebeu? Gênesis 2, verso 14. Oh, desculpa, não, verso 14 não, desculpa, 19, perdão. Gênesis 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, e isto foi o seu nome. E aí vem um texto importantíssimo do Novo Testamento. Importantíssimo. Que relaciona o primeiro homem com o segundo homem. E vejam, o segundo homem não é Caim. Mesmo que Eva tenha pensado que era. Quando Deus fala sobre a semente, Eva pensa que é Caim. Mas não é ele. Por quê? O primeiro homem falha, e o homem que não falha não é Caim. Então vamos lá. Vamos para o capítulo 15. Marque esse texto aqui na sua Bíblia. Capítulo 15. Eu falei só o capítulo. Eu não estou bem, né, irmãos? Não, Mandoca, é 1 Coríntios, capítulo 15. Já bateu o sinal.
Que beleza, hein, irmãos? Hein? Já bateu o sinal. O que significa isso? Que já tenho que ir embora. O verso é o 47. Olha só que coisa fantástica, irmãos. Comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. Está vendo? É natural. Percebeu? Joia? O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, por isso que Cristo é chamado de segundo Adão. Porque é Cristo que nos representa diante de Deus. Falei agora, né? Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória, no livro dos Salmos. Lembra? Eu falei isso para vocês? Aí você olha aqui, ó, o segundo Adão. É aquele que pôde entrar na presença de Deus. Um homem, Jesus Cristo. Porque há só um mediador entre Deus e os homens. Não existe ninguém aqui, ninguém, nada, nem ninguém entre Deus e os homens. Só existe um mediador. Então tem o homem aqui, tem Deus aqui. Quem media essa relação? Então é assim, eu vejo visitantes aqui, ó. Vejo visitantes. Quem tinha que ter o relacionamento perfeito com Deus é o ser humano. Tá? O ser humano. Mas é o ser humano que vive e vive para todo sempre. É o ser humano que se relaciona com Deus sem desobedecê-lo. Nós não conhecemos nenhum outro, a não ser Ele, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o segundo Adão. Sem Ele, não podemos ser do céu. Então eu vou ler de novo, marque esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47. Assim, eu estou falando no verso 47, mas você vai ler um entorno, né? Eu sei que você vai fazer isso. Estou falando para você marcar esse, para você depois dar uma olhadinha direito. O primeiro homem da terra é terreno. Este volta para a terra. O segundo homem... cadê? Onde está? Ué, onde eu estou? Isso, o segundo homem, está certinho. O Senhor é do céu. Pronto. A partir dele, devido ao seu poder, de ressuscitar a si mesmo, de trazer ele mesmo à vida, eu também posso ressuscitar. Pronto. Vou para o céu também. Muito bom. Aí é assim, o homem, ele é tão importante, irmãos, tão importante, que foi a decisão que ele tomou que mudou a natureza. O homem vem e toma uma decisão. Devido a esta decisão que o homem tomou, e a decisão que o homem tomou foi de desobedecer a Deus, todo o restante sofreu. Então, por exemplo, quando você ouve falar de morte de estrelas, tchau. Vamos embora, né? Fazer o quê? Bateu o sinal. Vamos lá, o professor precisa trocar agora, tem outro na porta. Sabe como é? Eu vou outro da porta. Quando você ouve falar de morte de estrelas, você tem que lembrar, a estrela morre, a planta morre, os animais morrem. Porque um dia nós decidimos morrer. Deus, ele nos avisou. No dia em que comerdes desta árvore específica, certamente morrerás. Obrigado, meu Pai, pela bênção de sermos teus servos, ó Senhor Deus, de nunca passarmos pela morte, de, ó Pai, não precisar temê-la, e, ó Deus eterno, da convicção da vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado por todo o amor e cuidado conosco, ó Pai. Abençoe agora as nossas aulas, abençoe, ó Senhor Deus, as nossas crianças no culto, e eu peço que o Senhor abençoe mais uma vez a vida do Henrique, da Priscila, ó Pai, na nova igreja, nos novos trabalhos, em tudo aquilo, ó Senhor Deus, que o Senhor der para eles, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe, irmãos. Até daqui a pouco.